Hoje, a palavra de hoje está relacionada ao estudo da semana, que fala acerca justamente do Egito, da questão do confronto do faraó e as pragas do Egito. Este é o título do estudo que tivemos durante a semana, como uma prévia onde a gente discute o assunto, as passagens. Mas a gente precisa lembrar, o tema de fato dessa semana é dureza de coração. Dureza do nosso coração. E a gente precisa compreender o que significa essa dureza para nós, o que significa isso, e o quanto isso impacta as nossas vidas dentro do plano, do propósito e do querer de Deus para as nossas vidas. Amém? Eu queria, antes da gente entrar nos textos, eu queria ler com vocês duas passagens que elas nos serão úteis neste processo. Está lá em João 8, no versículo 34. A partir do versículo 34 diz assim, João 8, a partir do versículo 34, eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, diz assim: em verdade, isso é Jesus falando, tá? São palavras de Jesus. Em verdade, lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. O propósito do Senhor para as nossas vidas é a liberdade. E se nós desfrutarmos dessa liberdade, seremos verdadeiramente livres. Mas nós precisamos entender o que significa ser livre. E Jesus fala outra coisa um pouco antes, no versículo 31, ele diz assim: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Se vocês são verdadeiramente meus discípulos, vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. O que a gente precisa entender no contexto da vida cristã, primeiro, que tudo se fundamenta na fé. Deus é bom. E aí a gente precisa entender isso. Se somos discípulos de Jesus, nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. E mais, quem conhece verdadeiramente, experimenta essa liberdade, vive a vontade de Deus. O que a gente precisa entender é que a nossa vida se fundamenta na fé. Fé é resultante de conhecermos as palavras do Senhor, conhecermos as suas promessas. Ele veio a este mundo para nos salvar, para nos resgatar. Nós vamos falar sobre isso. Ele veio para nos libertar da escravidão, nos libertar do pecado, para que a gente possa experimentar a verdadeira vida que Deus tem para nós. E eu preciso entender que quando eu me submeto a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu desfruto da verdadeira liberdade, compreendendo o quê? Eu compreendo que o que Deus fez, Ele, através da sua obra, trouxe a redenção, a minha justificação, Ele me fez filho. Sou um novo ser, um ser espiritual. Sou apresentado diante de Deus mediante a obra de Cristo de forma santa, inculpável e irrepreensível. Sou um novo ser, um ser espiritual, coparticipante da natureza divina, unido a Deus. Nós estamos unidos ao nosso Deus, Ele está unido a nós. Nós temos do seu Espírito, somos um com Ele. Esta é a obra de Deus. Mas Jesus, ao falar que se somos os seus discípulos, se conhecermos a verdade nos libertará.
Eu preciso olhar isso como uma jornada. Eu crendo que isto foi a obra de Deus, ou seja, o que Ele fez, o que Ele me concedeu, eu tenho que entender que eu preciso ser discípulo de Jesus. Para ser discípulo de Jesus, eu preciso fazer a caminhada, eu preciso conhecer as suas promessas, eu preciso entender o seu ensino, o que Ele fala, para que eu, crendo nisto, eu me mova na direção que Ele me chama para viver. E eu movendo nesta direção, eu vou viver as promessas de Deus e vou entender o que significa a liberdade. Ser livre em Deus, nós precisamos compreender. Não se trata de eu querer fazer o que eu desejo, mas eu fazer o que precisa ser feito segundo a vontade de Deus. Por isso, na carta aos Romanos, nós somos chamados para passar por um processo de transformação do entendimento. Romanos 12 fala sobre isso. Para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, do entendimento que a gente tem sobre o plano, propósito e o querer de Deus. E ele fala que nós devemos prestar o verdadeiro culto a Deus, o culto com entendimento, que se trata de oferecermos as nossas vidas a Deus. E quando oferecemos as nossas vidas a Deus, nós compreendemos o quê? Que nós somos chamados para viver a vontade de Deus, oferecer as nossas vidas à vontade de Deus. E aí, essa é a minha jornada, chegar a este ponto de maturidade para que eu viva plenamente isso, desfrutando da liberdade, sabendo que o que eu preciso fazer é revelar Cristo, revelar Deus através da minha vida, para que as pessoas possam conhecer o Senhor. Tema de hoje, que fala de dureza de coração, está muito relacionado a isso. Eu preciso entender e compreender isso. Por isso, preste atenção. Se der sono, levanta, não tem problema nenhum, fica em pé, mas preste atenção. Deixe essa palavra entrar no seu coração. Deixe ela ser internalizada. Deixe ela ser fonte de transformação do seu entendimento. Deseje, se você compreende que a salvação é pela graça, mediante o que Cristo fez, que não se trata do nosso esforço, do nosso empenho, mas desta obra que Ele fez, para que a gente conheça e experimente a verdadeira liberdade em Cristo Jesus, para não sermos escravos do pecado. E a gente precisa entender o pecado no contexto das Escrituras Sagradas e não simplesmente um conjunto de mandamentos que devemos obedecer e seguir. Porque o pecado é muito mais abrangente do que 10 mandamentos ou de qualquer regra que a gente possa vir a criar ou estabelecer ou usar as Escrituras para isso. Nós precisamos entender que o pecado está no próprio ato de eu saber que eu devo fazer o bem e eu não faço. Então, se eu sei que eu preciso fazer o bem e não faço, isso é pecado. Isto não traduz e nem revela Deus neste mundo. Já falei algumas vezes e a gente precisa ter um entendimento claro acerca disso. O diabo não quer tirar Deus das nossas vidas. De jeito nenhum. Nunca foi plano, nunca foi propósito do diabo tirar Deus das nossas vidas. Mas temos um entendimento equivocado, errado sobre quem é Deus. Muitas vezes o Deus que achamos que adoramos não é o Deus verdadeiro. É um Deus que nós baseamos nas Escrituras, mas não é o Deus verdadeiro. E é isto que o diabo deseja que a gente pense e entenda. Ele não tira as Escrituras da nossa vida, ele torce as Escrituras para que a gente creia em um Deus que não o Deus verdadeiro. Quando nós
achamos que Deus tem a obrigação de nos atender, de fazer, de suprir as nossas necessidades, de resolver os nossos problemas, e que nós devemos fazer tudo para agradá-lo, para que Ele nos abençoe, este não é Deus, este é um divino que a gente está adorando, que a gente chama de Deus, e é isso que o diabo quer para as nossas vidas. E a gente precisa entender, nós precisamos conhecer o Deus verdadeiro, conhecer o Senhor Jesus Cristo, para que a gente viva a vida plena que Ele tem para mim, como Ele orou, em João 17, versículo 3, a vida eterna está em conhecer o Pai e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Amém? Pense sobre isso, tenha sobre isso como pano de fundo do que nós vamos tratar essa noite, porque isso afeta as nossas vidas de forma tão profunda que a gente não imagina o impacto que tem a questão da dureza do coração nas nossas vidas. O que a gente precisa entender? Eu preciso entender o que é um coração duro, porque se eu não entender, eu acho que para mim está tudo bem. E preciso entender por que nós temos um coração duro, ou seja, onde isto se fundamenta. E eu preciso entender qual é o meu posicionamento atual diante de Deus. Lembrando que Ele é soberano, lembrando da sua soberania, que a gente vai ler um pouquinho aqui. Diz assim, começando lá no Egito, eu vou ler algumas passagens, não vou ler todas do estudo, quem puder, quem quiser, leia todas as passagens, eu vou ler alguns versículos das passagens que nós estudamos. Primeiro lá em Êxodo 7, do versículo 1 ao 5. Êxodo, capítulo 7, versículo 1 ao 5. Então o Senhor disse a Moisés: veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Deus estava resolvendo um problema. Quando Deus chamou Moisés, Moisés falou que não era bom de fala. Então Deus disse: teu irmão Abraão vai te ajudar. Por isso ele fala: olha, você para o Faraó vai ser como Deus, e o seu irmão será o seu profeta. Você fala com Arão, Arão vai e fala com o Faraó. Você falará tudo que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, Deus falando para Moisés, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os seus sinais e as minhas maravilhas. Antes de começar a questão das pragas do Egito, o que Deus fala para Moisés? Eu endurecerei o coração de Faraó, para que ele não deixe sair o povo da terra do Egito. Faraó não vai ouvir vocês, no versículo 4. E eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. O que nós temos nesse contexto dos egípcios e nessa situação das pragas e da saída da nação de Israel do Egito? Nós temos as pragas que foram água com sangue, rãs, piolhos, tivemos a questão das moscas, de pestes dos animais, as úlceras, chuvas de pedra, gafanhoto, trevas e a morte dos primogênitos. Em todas essas, exceto na última,
coração do faraó ficou endurecido e não deixou o povo sair. Em todas elas, faraó arrependia, dizia que, todas não, da terceira para frente, se não estou enganado, que ele se arrependia e ia deixar o povo sair. Mas depois havia o endurecimento do coração e ele não deixava o povo sair. E na sequência dessas pragas, a gente observa algumas coisas. O faraó fala para Moisés: para que vocês vão sair? Adorem aqui dentro mesmo, aqui na terra do Egito. Ou seja, para quê? Para que ir? Para que sair do Egito? Fique aqui, adore aqui mesmo. Tudo bem, sem problema nenhum. Ou seja, não mude a sua realidade, continue nesse esquema que vocês estão, pode adorar o seu Deus. Isso se aplica às nossas vidas? Podemos fazer um paralelo que sim. Ou seja, você pode viver o cristianismo com os mesmos valores do mundo? É o que pregam para nós. É promessa de Satanás. Não foi o que ele ofereceu para Jesus? Te dou todo o poder, toda a riqueza, todas as coisas, se prostrado me adorares. O que nós recebemos de promessa do mundo? Filho, você pode correr atrás da riqueza, andar segundo os valores deste mundo. Deus é um Deus de misericórdia, de graça, e está tudo bem. Você pode continuar numa boa, seguindo tudo isso, sem entender, sem compreender, não tem problema nenhum. Deus vai perdoar vocês. Esse é o ensino que a gente recebe. É isso que nos falam muitas vezes. E é isso que nós mesmos pregamos para nós. Deus não se importa com isso. A graça é abundante. Isso só revela o quê? Falta de conhecimento das Escrituras. Nós não conhecemos as Escrituras. A graça é abundante? É. Sem limite? Sem limite. Mas isso quer dizer que a gente pode viver de qualquer maneira? Não. Isso quer dizer que, como filhos de Deus, eu entendendo quem eu sou, eu tenho uma maneira de viver que eu preciso conhecer, crescer. Por isso eu preciso ser discípulo de Jesus, aprender com Ele como eu devo viver neste mundo. Nós tivemos outra situação diante de uma dessas pragas, em que o faraó disse para Moisés: tá bom, vão lá os homens, as mulheres, deixem as crianças e os bois aqui, não precisa levar, pode ir lá. O que Moisés fala? Não, vai todo mundo. Por quê? Porque não dá para viver o reino de Deus separando certas coisas, como deixando para trás os filhos, aquilo que nós possuímos, porque tudo pertence a Deus. Tudo é dele, é para ele. Então não dá para separar. Bom, seguindo sobre essa questão, que Deus endureceu o coração de Faraó quanto a isso, o que mais a gente pode observar? Por que Deus endureceu esse coração? Qual era o propósito disso tudo? Ele fala parte no texto que eu li, que era para que o Egito visse a soberania e o poder de Deus. Mas tem mais. As pragas do Egito não foi para o faraó e nem foram para os egípcios. Eles iriam ver isso, mas não foi. Foi para a nação de Israel, para o povo de Israel, para os filhos de Israel. Por quê? Este povo estava há 400 anos vivendo uma escravidão, ouvindo que Faraó era um Deus. No meio de todos aqueles ensinos religiosos, essas pessoas não conheciam de fato o Deus verdadeiro. Eles ouviam falar do Deus de Abraão e das promessas de que sairiam dali. E dentro desse processo, Deus já tinha dito que eles seriam escravizados e sofreriam, e Deus os libertaria. Mas esse povo precisava conhecer quem é Deus.
E todo o processo das pragas foi para que as pessoas conhecessem quem é o verdadeiro Deus. Na nossa vida não é diferente. Tudo que nós passamos, tudo que nós enfrentamos, todos os desafios é para que nós conheçamos quem é o verdadeiro Deus. Para que a gente, como discípulo de Jesus, deixe de ver as coisas como um divino, como um Deus qualquer, para que a gente conheça o Deus verdadeiro. Então, este é o processo. Bom, mas a questão da dureza de coração é uma questão só lá na época do Egito? A gente vê que não. É algo que fez parte, inclusive, o profeta falou sobre isso e Jesus menciona isso. Diz lá em João 12, 37 a 40. João capítulo 12, versículo 37 e 40. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Estevão fala a mesma coisa diante do sinédrio para os religiosos. Para quem Jesus estava falando isso e para quem Estevão falou? Para os religiosos. Lá em Atos 7,51, antes do apedrejamento: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Mas é só aí? Não. Quando a gente lê em Apocalipse que fala das calamidades, das coisas que irão acontecer, de coisas que estão acontecendo, diz assim lá no capítulo 16, do verso 8 ao 11. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com o inferno, com intenso calor, e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemaram contra o Deus do céu por causa da angústia e das úlceras que sofriam, porque não se arrependeram de suas obras. Esse é o pano de fundo, essa é a realidade da questão da dureza de coração. Não é uma questão antiga, é uma questão que perdura e que faz parte da nossa natureza. A dureza de coração, de querer compreender, entender a vontade de Deus e a essa vontade se submeter, muitas vezes dando um jeitinho, adaptando, que na realidade a gente passa a adotar ensinos que não traduzem a verdade e que não nos leva à liberdade. Conhecendo a liberdade, nós precisamos caminhar em direção a esta verdade para que nós expressemos de forma plena a vontade de Deus. Somos chamados. Qual é o meu destino? Qual é o objetivo da minha vida? Em que eu devo focar? Amadurecer, conhecer Cristo para agir como Cristo diante das relações. As relações humanas se fundamentam no egoísmo, na ganância, na hipocrisia, no engano, na maldade. Quando nós seguimos
Cristo e entendemos quem nós somos nele, as relações nós vivemos segundo o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, nós revelamos Deus através das relações. Não ficamos magoados por causa de ofensa, não ficamos com desejo de vingança por causa do que nos fizeram, mas estamos sempre prontos para revelar misericórdia, graça e perdão. O que Cristo fez. Por isso, olhar para Ele, ver o que Ele fez diante do que fizeram com Ele, nós compreendemos como devemos agir neste mundo e viver neste mundo, não tendo a ganância, não tendo a hipocrisia, não tendo a maldade expressa em tudo que nós fizermos. Por isso precisamos amadurecer. Este é o objetivo, este é o plano de Deus. Qualquer coisa diferente implica que eu estou agindo da mesma maneira, com dureza de coração. Estou sendo rebelde ao que Deus está falando e àquilo que são as promessas dele para as nossas vidas. Guarde isso. E a gente precisa entender uma coisa: Deus é injusto diante desses cenários, diante do que faz, diante do que opera, diante do que permite alguns conhecerem, outros não conhecerem, nem compreender a vontade de Deus. Eu compreendo a salvação pela graça, é porque Deus permitiu que eu entendesse. Eu compreendo a salvação por meio da obra de Cristo, é porque Deus permitiu que eu tivesse esse entendimento. Não é mérito meu, não é capacidade minha, é porque Deus, no seu amor tão grande, escolheu cada um de nós. E eu preciso olhar nessa perspectiva. Lá em Romanos 9, 14 a 18 diz assim: que diremos então? Paulo está discutindo justamente essa questão, essa situação. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, que Deus falou para Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isso mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Mas se você entendeu a salvação de nosso Deus, se você entendeu a graça, a misericórdia, a bondade de Deus manifesta e revelada a você, e tendo a consciência e o entendimento e crendo que isso não depende de você, foi porque Ele iluminou o entendimento para que você compreendesse, é porque Ele quer você. O que você faz da sua vida a partir disso, com esse entendimento, é que irá fazer diferença na sua jornada. Mas por que Deus fez isso? Por que Deus faz isso? E ele menciona, Paulo escrevendo, ele fala que alguns são como vasos de honra e outros vasos para desonra. Isso está tudo dentro do que as Escrituras dizem. Mas por que Deus faz isso? Em Romanos 1, no 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. No versículo 24 diz assim: por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. No 26 diz: por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas, para que até as mulheres trocarem o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. No 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável,
para praticarem coisas que não convêm. Deus, diante do pecado do homem, diante da sua transgressão que ele fez, deixou o homem, ser humano, viver do jeito que ele escolhesse. Deus não interfere nisso. Agora, quando eu falo, por que tantas crianças estão morrendo de fome lá? Deus não vê isso? Isso é religiosidade. Porque a culpa e a responsabilidade disso é a nossa maldade, a nossa ganância, o nosso pecado. Porque existem tantas guerras e destruição por causa da nossa maldade, da nossa ignorância, da nossa falta de conhecimento da verdade. Tantos roubos, tantas violências, tantas pessoas boas sendo maltratadas. Deus não vê isso? Vê e lamenta. Mas isto é responsabilidade e culpa nossa, por causa do nosso pecado, da nossa transgressão e da nossa falta de desejo de querer conhecer a verdade e a bondade de Deus. Porque achamos que os ensinos da Bíblia são para o outro, não para a minha vida. Porque eu acho que o outro tem que mudar, não eu. Enquanto eu estiver encarando desse jeito, eu não estou sendo diferente dos fariseus na época de Jesus, dos escribas, porque Jesus mesmo fala sobre isso. Olha, ouçam e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. O ensino era bom, a atitude, a forma de viver era um caos, uma vergonha, para aquilo que o judaísmo e as escrituras ensinam. E vocês, nós, vivendo essa realidade que estamos aqui, o que nós vivemos? Pregamos para o mundo, queremos estabelecer uma moral para o mundo, se nós vivemos da mesma maneira que o mundo. Isso é que Deus nos chama para viver? Não. Sou capaz de ser mau, sou capaz de ser ganancioso, mas não tenho nada expressado a misericórdia de Deus, a graça de Deus, para que seja luz e ilumine o mundo e as pessoas possam conhecer Deus. Nós temos que entender que nós temos que caminhar e amadurecer, rejeitando toda a nossa maneira de pensar, nossa forma de viver, para vivermos como Cristo. Por isso, quer ser discípulo de Jesus? Quero. O que eu preciso fazer? Negar a mim mesmo. Negar a mim mesmo é negar a minha maneira de pensar, a minha maneira de relacionar, a minha maneira de viver, para que eu siga o exemplo de Cristo. Porque todos nós, que a gente precisa entender, todos nós, sem exceção, estávamos ou estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, separados de Deus. Mortos, separados de Deus. Essa é a realidade do ser humano, que Cristo veio fazer, nos salvar, nos resgatar, nos comprar para Deus, para que a gente viva de que maneira? Como Ele. Seguindo o seu exemplo, seguindo o seu padrão. Mas assim, olha, não dá para viver dessa maneira. Não dá. Mas quem vai dizer isso para você? É o próprio Cristo. Conhecimento que você tem das Escrituras, não o que eu falo. Porque quem tem que julgar é cada um de nós. Por isso nós julgamos as nossas vidas à luz da Escritura para dizer assim, estou sendo fiel e honro o Senhor ou estou sendo duro de coração e não estou aceitando isso porque isso eu não quero. Isso é dureza de coração. Aonde eu vou parar com isso? Não sei. Talvez aquilo que Jesus disse, que já lemos aqui algumas vezes. Senhor, nós pregamos em Teu nome, nós ouvimos Teus ensinos, nós curamos pessoas. Jesus vai virar e falar assim, olha, nunca te conheci. O Senhor não quer religioso. O Senhor não quer pessoas
que acham que dá para viver de qualquer maneira. O Senhor não está buscando volume, Ele está buscando pessoas comprometidas com o seu reino e com sua vontade. Quando somos duros de coração, quando nós não conhecemos as Escrituras, ou se conhecemos, nós não nos empenhamos em buscar maior entendimento, para que tenhamos um entendimento iluminado e caminhemos na direção que Ele nos chama. Por isso é uma jornada onde eu vou conhecendo a verdade, vou entendendo a verdade, vou me libertando daquilo que é a natureza humana. Como fala lá em Provérbios, que é como a aurora, ou seja, à medida que vai passando, a coisa vai ficando mais clara. E essa questão, por exemplo, olha, mas a questão da salvação, da vida eterna, não vai ser decidido lá na frente, quando todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus? Não. A questão de que maneira vamos estar diante do tribunal de Deus, vai fazer diferença na decisão que tomamos hoje, no sentido, quero seguir a Cristo, reconheço a graça de Deus e me submeto para buscar o conhecimento, o entendimento e crescer nessa graça? Sim, Ele está olhando a motivação do meu coração. Não os tropeços que eu dou, não os erros que eu cometo, mas o desejo de querer conhecer esse Deus e viver plenamente a sua vontade, revelando a sua glória neste mundo. É isso. Posso errar? Lamentavelmente, eu digo lamentavelmente, nós vamos errar. Lamentavelmente nós vamos pecar. Mas eu devo levantar e perseverar no caminho que Deus me chama para viver, para revelar a sua glória. Quem me diz o que fazer? O Espírito me mostra a direção. Conhecer a vontade de Deus que me leva a mover nessa direção. Conheço as Escrituras? Não. Provavelmente a chance de você estar errando é altíssima. Está vivendo uma religiosidade? É altíssima. Vivendo um sofisma? É altíssimo. Provavelmente você está fora da vontade de Deus. Então leia. Busque conhecer o Senhor. Busque conhecer as Escrituras. Peça a Deus para te dar direção, para iluminar o entendimento. Você quer servi-lo, você quer viver a vontade dEle, quer viver o querer dEle. Ele vai revelar. Ele vai mostrar, porque Ele fala, é promessa, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso quer dizer que Ele vai me mostrar o caminho. E aí eu vou poder, como Estevão, dizer: Senhor, não atribua a essas pessoas esse pecado que comete a mim. É o que estava acontecendo, eles estavam apedrejando Estevão por causa de suas palavras. Mas o que Estevão pede ao Senhor? Não atribua a eles esse pecado. Quem estava lá? Paulo. O que Jesus fala na cruz? Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. E muitas vezes, na nossa sinceridade, nós estamos fazendo coisas que são abomináveis ao Senhor. Por falta de conhecimento, por ignorância, por falta de interesse, por não querer conhecer a Deus. É sobre isso que a gente precisa parar, pensar na nossa vida. O que eu preciso entender? O que eu não posso esquecer? O diabo não quer tirar Deus da tua vida. Ele quer que você conheça um outro Deus, um divino, que você acha que está tudo bem, que você vai culpar ou achar que é porque você não fez direito que Ele está te punindo. Não enxerga as circunstâncias da vida como oportunidades para revelar a glória de Deus, para crescer no conhecimento de Deus, para viver a vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus. Circunstâncias da vida, as catástrofes que a gente enfrenta,
falta de emprego, doenças, todos esses problemas, acontece com todo mundo. Deus não vai nos poupar disto. Da fome? Não, Paulo fala sobre isso, fome, voragem do mar, ou seja, afogou, passou dentro do mar várias vezes. Miséria, dificuldade, frio, ele passou por isso. Que a pessoa mais fiel que conhecia a Deus, que honrava o Senhor mais do que ele, eu não conheço. Graças a esse homem, tudo que ele fez, nós temos boa parte do Novo Testamento, nós conhecemos e podemos conhecer e compreender a vontade de Deus. E passou por tudo isso. Jesus passou pelo que passou, e era o Filho de Deus, para nos dar o exemplo, para dizer assim, olha, independente disso tudo, o que você precisa fazer é como eu, revele Deus às pessoas, seja como Deus diante das pessoas, mostre o Deus para as pessoas, porque esse é o nosso papel, como cartas vivas, só assim somos luz. Não é para dizer para as pessoas o que fazerem, mas é revelar esse Deus às pessoas, falando e vivendo. Porque se falamos e não vivemos, somos como os religiosos, os hipócritas da época de Jesus. E a gente precisa crescer. O que me move nessa direção? O desejo de conhecer Deus, compreender a sua vontade e amadurecer. Para que cada palavra das Escrituras faça sentido. Para que eu aprenda a viver a vontade do Pai. Para que eu o revele, eu glorifique, eu amadureça, eu cresça neste processo. Simples assim. Por isso, onde revela a dureza do coração na minha vida? Quando eu não busco de todo o coração conhecer o Senhor, quando eu nem leio as Escrituras, isso revela o quê? Falta de interesse. Você pode usar o nome que você quiser, falta de tempo, dificuldade, o que é, para mim é falta de interesse em querer conhecer o Senhor. Porque se você tivesse apaixonado, você leria. Quando a gente está apaixonado, a gente lê, quer estar junto, quer estar tempo, quer fazer. Você acha que é diferente? Não é. Falta de interesse. Isso é dureza de coração. Quando eu ouço, leio e essa palavra não me transforma. Essa palavra não é internalizada. Eu escuto, mas não faz diferença nenhuma na minha vida. Ela não é internalizada, ela não transforma o meu ser. Ela não me leva para o processo de amadurecimento, de crescimento. Ou seja, e eu continuo insistindo nas práticas religiosas. E achar que se trata de um serviço que eu estou fazendo para Deus. Quando nós achamos que nós não somos merecedores das dificuldades que a gente passa, que a gente é tão bom, e a gente passa por cada luta, a gente acha que não é merecedor disso. Isso é o quê? A arrogância. Isso é falta de conhecimento de Deus. Quando eu penso que essas circunstâncias da vida são punição de Deus e não oportunidade para eu revelar a glória de Deus. É como nós já mencionamos aqui, eu estou construindo a minha casa em cima da areia, não da rocha. Dureza de coração, ela se revela nessas pequenas atitudes do nosso dia a dia. Não é a mesma situação do faraó, não é talvez a mesma situação dos religiosos diante de Estevão. Nós certamente não culpamos a Deus pelas calamidades e pelas coisas que acontecem no mundo, mas temos consciência que é resultante do pecado do homem. Mas será que estamos no caminho, na direção que Deus deseja que estejamos? Pense sobre isso, reflita, medite sobre isso. Daniel, para que você possa caminhar na direção daquilo que seja a vontade de Deus.
que você possa crescer, amadurecer, para que juntos em família a gente possa ajudar uns aos outros, nessa jornada crescendo, amadurecendo para revelar o Senhor. O propósito é um só: revelar o Senhor, revelar a sua misericórdia. O resto é tudo bobagem, é tudo perda de tempo. A gente precisa fazer tudo neste mundo, tendo a visão que somos peregrinos, devemos fazer de todo o coração, como para o Senhor. Nós devemos trabalhar, ensinar, pregar, fazer o que você faz, de todo o coração, para o Senhor, porque é assim que nós iremos revelar a glória de Deus. O propósito é revelarmos a glória de Deus. Mas se eu não estou caminhando nessa direção, pare, arrependa, converse com Deus, tome o caminho certo, para que possa crescer, amadurecer e revelar o Senhor a todas as pessoas. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Feche os teus olhos, converse com Deus. Senhor, nós agradecemos por Tua bondade, Teu amor, Tua misericórdia, Tua graça. Agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós, não porque merecemos, mas por causa do Seu amor, por causa da Sua misericórdia e da Sua graça tão grande em nosso favor. Dê-nos sabedoria, para que a gente possa entender a maneira como devemos viver neste mundo, como devemos nos relacionar, para que o Teu nome seja glorificado. Que a gente possa ter um coração maleável diante da Tua face, para poder ser transformado, como o barro na mão do oleiro, que as nossas vidas possam ser forjadas segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, para a glória e louvor do Teu nome. Obrigado por tudo, Senhor. Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.